decolagem. Olá amigos! Depois de assistir vários vídeos no YouTube e depois de ter ouvido tantos pilotos e instrutores falando sobre este assunto, decidi pesquisar um pouco e cheguei à conclusão de que conhecemos somente algumas forças que atuam sobre uma hélice girando. Fala-se muito do torque do motor, que também é chamado de efeito torque, que é aquela força que gira nosso paramotor no sentido contrário ao sentido de rotação da hélice. Porém, não se fala de outras duas forças, precessão giroscópica e força assimétrica das pás. A mais comum e persistente é o efeito torque. Porém, a força responsável por provavelmente 99% dos twists seja a precessão giroscópica. No nosso caso, a hélice e algumas partes que giram no motor funcionam como um giroscópio. A principal e importante característica dos giroscópios é a chamada de rigidez giroscópica ou inércia giroscópica, que nada mais é do que a resistência que o corpo girante oferece em mudar sua posição no espaço. Outra característica importante dos giroscópios é que quando aplicamos uma força qualquer no sentido de mudar seu plano de rotação, o giroscópio responderá com uma reação como se a força tenha sido aplicada exatamente a 90 graus da força de origem do movimento e no sentido da rotação do giroscópio. Em resumo, a reação será sempre adiantada 90 graus e no sentido da rotação. Durante a decolagem, se mudarmos o plano de rotação da hélice, e normalmente isso ocorre quando sentamos na selete, pois inclinamos o conjunto para trás, e isso ainda pode ser potencializado se tivermos uma coragem ruim, aumentando este ângulo, o conjunto responde com uma força angular provocada pela precessão giroscópica girando sobre o seu eixo vertical e no sentido de rotação da hélice. Pois bem, já temos o efeito torque tentando inclinar nossa asa para o lado contrário ao de rotação da hélice. Agora temos uma força girando o nosso motor no seu eixo vertical no sentido contrário. Combinação perfeita para um desastre. Notem neste vídeo que a cada inclinação do plano de rotação da hélice para trás, o conjunto motor-hélice dá uma guinada para a esquerda. Asa querendo voar para a direita e motor guinando para a esquerda, puxando os tirantes da direita e contribuindo para inclinar cada vez mais a asa. No intuito de querer corrigir, o piloto normalmente ainda freia à esquerda para corrigir a inclinação da asa, destruindo a única sustentação produzida naquele momento. O resultado, todos nós já conhecemos. Antes de qualquer coisa, devemos ajustar a ancoragem, o que vai diminuir muito a possibilidade da ocorrência de uma guinada. Mas caso ocorra, deve-se ao mesmo tempo levantar as mãos e desacelerar gradativamente até que a guinada diminua a um nível aceitável. Se você estiver muito inclinado para trás, tente diminuir esta inclinação, posicionando seu corpo à frente. Não tenha pressa de sentar, espere ganhar altura. Tente usar seu peso para compensar a inclinação da asa, posicionando seu corpo para o lado contrário. Use a menor quantidade de freio possível. Não acelere até o máximo. Acelere o suficiente para fazer a asa voar e criar sustentação. Lembre-se, você está a 7 metros abaixo da sua asa e você é um pêndulo. Enquanto o motor está empurrando, a asa está oferecendo uma resistência ao avanço. Uma decolagem correta é aquela feita em uma rampa imaginária de subida e não na vertical como um foguete. Muito bem, espero ter conseguido passar minhas ideias. Se esse vídeo conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, já fico feliz. Um grande abraço a todos.